Coleção BH, a cidade de cada um. Venda Nova. Bruno Viveiros Martins. Para os professores, funcionários e amigos da Escola Municipal Geraldo Teixeira da Costa, onde aprendi o valor do pensamento livre, do conhecimento crítico e da educação cidadã. Capítulo 1. Nos Caminhos do Sertão. Por que Venda Nova tem esse nome? Essa é uma pergunta fácil de responder. Porque antes da Venda Nova existia uma Venda Velha? A resposta está na ponta da língua de qualquer vendanovense que se preze. Mas onde exatamente existiu essa tal Venda Nova e a Venda Velha? Já essas informações ninguém sabe ao certo. Nem mesmo os historiadores arriscam um palpite. Sabe-se com certeza que é uma história muito antiga, com mais de 300 anos. Para lá do século XVIII, quando o atual estado de Minas Gerais era conhecido como as Minas do Ouro. O aumento populacional da região mineradora ocorreu muito em função da chegada de aventureiros vindos pelos caminhos do sertão. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, essa paisagem foi sendo incrementada por fazendas cada vez maiores, onde se desenvolviam atividades como agricultura e pecuária, e por estalagens e vendas que garantiam descanso seguro, além da aquisição de mantimentos e artigos de primeira necessidade. O caminho dos currais do São Francisco, como ficou famoso, era largo, cercado por mata aberta com boas pastagens, bastante água e terreno plano, ideal para a passagem das boiadas, cavalos de montaria e tropa de burros. Nesse contexto, onde poucos anos depois teríamos notícias do arraial da Venda Nova, era possível encontrar sítios com produção de milho, mandioca, feijão, cana, verduras, além de muitas frutas e hortaliças. As imediações entre as lavras de ouro e os caminhos do sertão abertos na direção do norte, da capitania até a Bahia, eram uma área muito pouco mapeada, em que os viajantes despreparados poderiam se ver diante do inesperado. O medo e a imaginação eram os companheiros de jornada. Era preciso, portanto, redobrar a atenção e o cuidado. Apesar dos impostos, ser comerciante em Venda Nova não era um mau negócio. Um bom número de vendas manteve suas atividades por longos anos nas mãos dos mesmos proprietários. Alguns deles, inclusive, incrementaram suas propriedades, criando empórios que revendiam gêneros como farinha de mandioca, cachaça, rapadura, toucinho, frutas e cereais produzidos por agricultores de outras localidades. Com a ampliação do fluxo de viajantes pelas estradas, a administração colonial instalou companhias militares em locais estratégicos para patrulhar o comércio local e vigiar os desvios de conduta que comprometessem o erário régio. Não foi à toa que, por volta de 1780, Venda Nova foi escolhida para fazer parte dessa estrutura de poder. A patrulha de Venda Nova era encarregada de proteger os caminhos dos currais do São Francisco, na chegada às Minas do Ouro. Com o tempo, muitos arraiais se transformaram em núcleos urbanos interligados por redes formadas pela comercialização de gêneros no trajeto formado ao longo dos desvios e ramificações da região. A data precisa da fundação de Venda Nova, no entanto, ainda é desconhecida. Capítulo 2. Comerciantes, fazendeiros e coronéis. Durante o século XIX, Venda Nova já era famosa por suas atividades comerciais e agropecuárias. Em 1813, por exemplo, 10 comerciantes tiveram suas licenças de funcionamento renovadas. É provável, porém, que nem todas as pessoas envolvidas com o comércio e o abastecimento mantivessem sua documentação em dia ou sequer possuíssem a devida licença para praticá-los. O número de vendas e empórios é possivelmente maior do que está registrado nos documentos históricos. Segundo a memória popular, a mais imponente casa comercial do lugar foi aberta nas imediações onde o córrego do Nado desaguava no córrego Vilarinho. Hoje em dia, essas águas foram encobertas pelo asfalto das avenidas Doutor Álvaro Camargos e Vilarinho.
Em suas proximidades funciona atualmente a Unidade de Pronto Atendimento, UPA, de Venda Nova. Dizem os moradores mais antigos, repetindo seus antepassados, que esse mercado era diferente dos outros por ser bem maior e ser construído em prédio próprio. Os demais eram geralmente puxadinhos ou um cômodo construído anexo a uma casa residencial. Se for mesmo como dizem as descrições, esse comércio provavelmente chamava mesmo a atenção dos viajantes que passavam pelo lugar. No século XIX, os negócios em Venda Nova seguem de vento em popa. Nesse período, a população variava entre 1.200 e 3.000 habitantes. Em 1856, foram registradas 39 propriedades, com extensão entre 5 e mais de 100 alqueires, que produziam a todo vapor. A maioria era de porte médio, com até 50 alqueires, e produzia artigos de subsistência. Boa parte das terras também era ocupada por pastos. Foi na fazenda de Bento Pires que começou a devoção dos moradores de Venda Nova a Santo Antônio. Lá, os agregados construíram a primeira ermida dedicada ao santo. Um dos descendentes do proprietário dessa fazenda doou o terreno onde ela foi construída nas proximidades do Córrego Vilarinho. Outra fazenda muito próspera, cuja sede ainda está de pé, é a Fazenda Pacheco. Não podemos assegurar até quando, infelizmente, ela corre risco de desabar na próxima tempestade mais pesada. Localizada na rua Marechal Falconeri, número 36, entre a rua Padre Pedro Pinto e a Avenida Vilarinho, no bairro Letícia, a escritura do imóvel é de 1856, mas sua construção é bem anterior. A fachada preza pela simplicidade. Não tem varanda, apresentando apenas 4 janelas retangulares e 2 portas. Suas paredes são de taipa, técnica construtiva em que o enchimento de barro protege o gradeamento interno produzido com varas de cipó e bambu. Detalhes na estrutura irregular do telhado trazem registros de uma reforma ocorrida nos anos 1880. A casa possui 10 cômodos originais, 6 quartos, sala, copa, cozinha e despensa. O banheiro foi construído posteriormente em um cômodo anexo. O assoalho foi feito com tábuas de pau de angelim. Sua área atual tem 3.960 metros quadrados. No terreno, onde é possível identificar os vestígios de um curral, funciona atualmente um ferro velho de automóveis. Os vizinhos dizem que na fazenda existia ainda um moinho movido pelas águas do Córrego Vilarinho. Por volta de 1811, Venda Nova passa a sediar uma companhia de ordenanças chefiada pelo capitão João Rodrigues Ferreira. Essa força militar contava com 60 soldados. A partir de 1846, os vendanovenses seriam recrutados para a Companhia da Guarda Nacional. A patente de coronel da Guarda Nacional era um posto muito cobiçado por exercer influência política, sendo ocupada por mandatários locais nascidos em famílias poderosas que atuavam na base de sustentação dos governos estadual e nacional. Por esses tempos, Venda Nova passa a dispor também de uma estrutura administrativa para a nomeação de moradores para cargos civis como escrivão, juiz de paz, professor, alferes, delegado, subdelegado, tabelião, zelador da capela, entre outros. A maioria deles seria renovada de ano em ano para que houvesse rotatividade no seu exercício. Na prática, era diferente. A responsabilidade sobre esses ofícios era reduzida a uma pequena parcela da comunidade, já que para exercê-los era necessário ser letrado e possuir boa condição financeira. Com o tempo, apenas as famílias tradicionais revezavam-se nos cargos, acumulando diferentes funções. Capítulo 3. Santo Antônio de Venda Nova. Em 1787, os moradores do Arraial de Venda Nova escreveram uma carta para Dona Maria I. Ela mesma, a rainha de Portugal que ficou conhecida como a Louca e entrou para a história por, entre outras razões, assinar a sentença de morte do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o
o Tiradentes. 2 anos antes das notícias da Conjuração Mineira caírem como uma bomba na boca do povo, os vendanovenses enviaram a missiva endereçada à Majestade, registrada no Arquivo Histórico Ultramarino. A autorização real foi concedida em 1809 e a ermida construída em um terreno com cerca de 30 a 40 alqueires nas proximidades do córrego Vilarinho, doado pelo fazendeiro Antônio de Castro Porto. Essa área comporta atualmente o Centro Comercial de Venda Nova e parte do bairro São João Batista. O pequeno templo transformou-se em referência na região, que passou a ser conhecida também como Santo Antônio de Venda Nova, entre outras denominações ao longo do tempo. Segundo o vigário Francisco de Paula Arantes, em 1831, essa capela se encontrava bem conservada, pois havia sido renovada, forrada, acampada e pintada. Ela contava com um adro fechado de pedra em bom estado. Além da provisão real, o templo possuía 3 batinas episcopais, para o uso diário, batismos e velórios. O padre registrou ainda que Venda Nova possuía, naquela data, 77 casas habitadas por 859 moradores. Nas imediações do arraial, ele contabilizou 267 moradias com 419 habitantes, todos ocupados em plantar, criar gado e negociar mantimentos diversos. A capela atravessou o século XIX, chegando ao início do século seguinte remodelada. Nessa época, possuía uma fachada mais ampla, 2 torres, portas e janelas azuis, salão, coreto, escadaria, um adro com muros brancos e um pequeno cemitério. Nas missas, as mulheres se sentavam nos bancos à esquerda do altar e os homens se acomodavam nos assentos à direita. Na virada para o século XX, o padre Francisco Martins, pároco do Curral del Rei, encarregado também por Venda Nova, chamava a atenção em uma carta endereçada ao Bispado de Mariana, registrada no acervo da Cúria Metropolitana de Belo Horizonte, para a necessidade de nomear um vigário que atuasse especificamente na paróquia Santo Antônio. Ele argumentava não reunir condições de cumprir as obrigações religiosas nas 2 localidades, dada a quantidade crescente de fiéis, à distância de aproximadamente 2 léguas até a matriz da Boa Viagem. Sua principal preocupação era a conservação do terreno da igreja, que estava sendo ocupado à revelia dos clérigos. Pelo visto, o padre foi recebido em Venda Nova com poucas e boas. Apesar da demora, suas reclamações surtiram efeito. Porém, nem tudo saiu exatamente como sugeriu. Em 1912, chegou a Venda Nova o pároco José Luiz da Silva Diniz, sempre lembrado por suas ações de caridade para com os roceiros desamparados que trabalhavam para os grandes fazendeiros e recebiam apenas um prato de comida pelo dia de labuta. Eles chegavam à Venda Nova com famílias numerosas e o estômago vazio. Quem não encontrava emprego batia à porta da casa paroquial e recebia do padre Luiz como doação um pedaço de terra dentro do terreno da igreja para cultivar seu próprio roçado e retirar dele o sustento de seus filhos. Eles construíam cafuas, pequenas casas com 1 ou 2 cômodos feitos de barro, pau a pique, bambu, cipó e sapé. Logicamente, as ações do padre não eram bem-vindas pelos poderosos proprietários de terras. Teria sido o pároco de Venda Nova um suposto comunista infiltrado na igreja já naquela época? Poderiam se perguntar os cidadãos de bem mais afoitos de hoje em dia. A resposta, só Deus sabe. A crença religiosa de boa parte dos vendanovenses é reconhecida pelo comprometimento com a fé e também com a festa. Sejam eles budistas, Hare Krishnas, adeptos do Santo Daime, espíritas kardecistas, evangélicos, católicos, umbandistas, candomblecistas, místicos, agnósticos ou ateus. Só não vale intolerância, desrespeito às diferenças e outras atitudes fundamentalistas que teimam em existir na mente tacanha de minorias aborrecidas, nada afeitas ao diálogo
incapazes de enxergar algo além do próprio umbigo no espelho. Mas enquanto há vida, persiste a esperança de um mundo melhor e mais plural. Durante o século XX, o calendário católico era repleto de eventos que atraía gente de toda a região. Levantamento de bandeiras, procissões, novenas, cavalhadas, congadas, folias de reis. Durante o Natal, a meninada corria de porta em porta para ver os presépios. Tudo era feito no quintal de casa, os musgos nos telhadinhos do estábulo, o capim para forrar a manjedoura que receberia o menininho Jesus, o Deus encarnado que se fez carinhosamente humano e eternamente criança. No dia 20 de janeiro, festa de São Sebastião, eram promovidos bingos, rifas, bazares e leilões de bezerros, porcos, galinhas, bolos, doces de frutas e pratos de quitutes. Em maio, acontecia a coroação de Maria, uma das festas mais requintadas. Nela, as filhas das famílias abastadas tinham lugar de destaque nas solenidades, vestindo roupas finas e vistosas. A vaidade só não era maior que a concorrência na hora de escolher a criança que coroaria Nossa Senhora. Quem colocaria o véu? Quem carregaria as palmas e os ramalhetes? Quem subiria no degrau mais alto? Quem ficaria ao lado da Virgem Maria? Quem cantaria? Quem era o anjo mais elegante? Enquanto isso, as meninas com trajes modestos participavam apenas como coadjuvantes, quase nunca aparecendo nas fotografias. Pobre Maria, mãe dos deserdados da terra. Em junho, nas festas juninas, eram acesas fogueiras com banda de música e estouro de fogos. A quadrilha era ensaiada pelo João da Chica. O detalhe é que, nessa época, mulher não dançava. Os pares eram formados apenas por homens. Uns com camisa xadrez, calças pega-frango e chapéu de palha. Outros com vestidos coloridos e fitas no cabelo. A Praça da Matriz era enfeitada com bandeirolas. No céu voavam balões. As barraquinhas vendiam pé de moleque, cocada, paçoca, maçã do amor, pipoca, algodão doce e quentão para esquentar o frio. Não faltava pau de sebo, pescaria, jogos de argola e tiro ao alvo. Ninguém poderia perder um dia sequer da trezena de Santo Antônio. Afinal, o padroeiro de Venda Nova era o dono da festa. A Praça da Matriz era o ponto culminante das festividades que também ocorriam em outros locais. Um deles era a Capela do Sagrado Coração de Jesus, pequena edificação forrada de madeira com altar-mor e uma escadaria onde cantava o coral. O sino ficava do lado de fora. Localizada na atual Praça Amintas de Barros, suas missas eram realizadas sempre na primeira sexta-feira do mês, até sua demolição em 1962. A partir de 1925, as festas eram abrilhantadas pela Corporação Musical de Santo Antônio. Hélio Alves, nascido e criado na rua Padre Pedro Pinto, era garoto quando passou a integrar a banda. Aprendeu as primeiras notas musicais com o maestro Geraldo Pereira dos Santos. O conjunto chegou a possuir quase 30 instrumentistas e tocava em cerimônias religiosas, datas cívicas, comícios, jogos esportivos, recepção a visitantes ilustres e autoridades políticas. Nessas ocasiões, a música ia até altas horas com Hélio Alves tocando sax e pistão. Não havia comemoração sem a presença da banda com seu repertório eclético de valsas, polcas, tangos, boleros, baiões, frevos, marchas, sambas e dobrados. Com a corporação, não tinha sede própria. Os ensaios eram feitos na casa paroquial, na casa do alfaiate José Rosa, na antiga da Sociedade São Vicente de Paulo. Os vicentinos, por sinal, tinham participação direta na vida religiosa de Venda Nova, organizando ações de caridade e campanhas de assistência. Foram eles que fundaram o Lar dos Idosos Santo Antônio de Pádua, na esquina da rua São Vicente com a rua direita, atual Padre Pedro Pinto. A mudança do nome da rua principal de Venda Nova aconteceu em 1954, em homenagem ao pároco falecido no ano anterior. Padre Pedro Pinto Fernandes
tornou posse como vigário em 1924. Homem culto, apreciava a filosofia e tocava órgão durante as missas cantadas. Em ocasiões especiais, realizava estas cerimônias e também recitais. Já nas horas vagas, dedilhava o violão. Em sua residência, o sítio Campo Alegre, plantava verduras, legumes, café, cana-de-açúcar, milho. Com seu Ford 1928, subia e descia as ruas poeirentas de Venda Nova. Dizem que foi o primeiro chofer de batina a dirigir em Belo Horizonte. Quando o carro enguiçava, montava em seu burro barrigudinho para cuidar de seus afazeres. Era ouvinte assíduo de rádio e fã da dupla Jararaca e Ratinho. Mantinha-se informado através da leitura diária dos jornais. Não perdia a oportunidade de cobrar dos políticos melhoramentos como o calçamento da rua direita, luz elétrica e água encanada. Certo dia, Padre Pedro Pinto resolveu que a antiga igreja do século XIX não tinha mais condições de receber os fiéis. Decidiu ele mesmo demolir o edifício e construir outro em seu lugar. Passou uma corda em torno das paredes e a amarrou na traseira de seu Ford 1928. Deu a partida no motor à manivela, pisou fundo no acelerador e derrubou o templo deteriorado pelos anos. Depois, dobrou as mangas e trabalhou junto aos paroquianos para conseguir os recursos financeiros e construir a nova igreja com campanário, casa paroquial e o cemitério no final da Rua da Matriz. Capítulo 4. Casarão da Rua Boa Vista. Em 17 de julho de 2007, um incêndio destruiu um sobrado remanescente do século XIX em Venda Nova. As chamas do casarão da Rua Boa Vista, número 11, esquina com a Rua Padre Pedro Pinto, alarmaram pessoas que saíram de suas casas para saber o que estava acontecendo. Construído em 1884, nos arredores da Igreja Matriz, era um dos símbolos da história do lugar. Segundo as autoridades que investigaram o suposto acidente, o fogo foi consequência do péssimo estado de conservação do imóvel abandonado pelos proprietários e alastrou-se pelos cômodos, derrubando paredes, assoalho e telhado. Foram ao chão 123 anos de história. Seu tombamento como patrimônio histórico foi assinado em 20 de julho de 2003, mesmo com a relutância dos donos. Coincidência ou não, o processo tardio não evitou que a construção viesse abaixo em poucas horas, de um dia para o outro. O sobrado de 120 metros quadrados, mais antigo que a capital mineira, inaugurada em 12 de dezembro de 1897, era contemporâneo do Curral del Rei. A vizinhança que assistiu com tristeza a esse acontecimento não ficou calada por muito tempo. Era preciso agir rapidamente. 4 meses depois, em novembro de 2007, a reconstrução do sobrado foi considerada uma obra de utilidade pública. A ideia era criar um centro de referência que guardasse as lembranças de uma Venda Nova que enfrentasse o poder do esquecimento, mobilizando moradores de todas as idades, dos mais jovens até os mais idosos. A criatividade e o entusiasmo dos primeiros, somada às recordações dos habitantes mais antigos, era o combustível para outro capítulo de uma longa história. As obras começaram em 2011. Foi necessário reconstruir a casa do zero, respeitando o padrão e o estilo arquitetônico do imóvel. Para ser o mais fiel possível ao projeto original, foram consultados documentos e fotografias da época. Da edificação de 1884, restou pouco além da escada de pedras que dava acesso à porta da antiga cozinha. Esse seria o ponto de partida. Depois do trabalho de bombeiros, engenheiros, arquitetos e operários, o casarão de paredes brancas com portas e janelas na cor azul colonial e varanda decorada com piso de ladrilhos hidráulicos foi reinaugurado em 2013. Atualmente, ele abriga conjuntamente a sede do Centro de Referência da Memória de Venda Nova e também a diretoria da UMEI Venda Nova. Esta funciona em um prédio anexo, construído em terreno contíguo com 5.000 metros quadrados entre a Rua Boa Vista e a Avenida Doutor Álvaro Camargos.
A principal entusiasta do Centro de Memória é Lúcia César Santos, moradora da rua Boa Vista, nascida no Calafate. Mudou-se para Venda Nova depois de seu casamento em 1951, numa época em que o lugar era bastante procurado pelos belo-horizontinos devido à inauguração do Complexo da Pampulha. Com isso, a região próxima da barragem, assim como Venda Nova, passou a ser uma opção para novos moradores, interessados em loteamentos recém-inaugurados com possibilidade de compra a preços módicos. Viúva de um oficial da aeronáutica e mãe de 5 filhas, o amor de Lúcia pelo lugar que a acolheu cresceu pouco a pouco. A líder comunitária participou da organização de concursos de música, gincanas, feiras de artesanato, natais solidários, congressos, semanas de arte, ações educativas e projetos pedagógicos. Em meio a tantas ações, descobriu que sua paixão era mesmo a eterna luta da memória contra o esquecimento. Lúcia, que se considera uma juntadora de papéis e de histórias, reuniu durante anos documentos, fotografias, mapas, cartas, atas de reuniões, recortes de jornais, relatórios, narrativas de memórias, dossiês administrativos, cartazes, convites e panfletos. Incansável, passou a publicar em um jornal local a coluna Memória Visual de Venda Nova, contando detalhes sobre as fotografias recolhidas na vizinhança. Também relembrou os velhos tempos pelas vozes de seus moradores com o projeto A História de Venda Nova através das Fontes Orais, em parceria com a historiadora Ana Maria da Silva. Com todo esse trabalho, Lúcia ficou conhecida como a guardiã da memória de Venda Nova, memória essa que não guarda só consigo. Seu propósito é despertar na comunidade o amor ao que era de todos, as lembranças compartilhadas de um lugar num tempo passado. Segundo ela, você só cuida daquilo que ama, você só ama aquilo que conhece. Precisamos conhecer para cuidar do nosso lugar. Apesar da ansiedade, ela aguardou o desenvolvimento dos trabalhos de reconstrução para pisar novamente no sobrado, como fez tantas vezes no passado. Essa espera terminou quase ao final da obra, quando foi convidada pelo engenheiro responsável para ver os resultados. Sem que ele precisasse falar 2 vezes, Lúcia colocou o capacete de proteção para dar sua opinião. Seus olhos atentos gostaram do que viram. A preocupação era com os ladrilhos da varanda, pois muitos haviam sido danificados. Para sua alegria, estavam todos lá, reproduzidos de acordo com o desenho original. A inauguração foi motivo de festa para os vendanovenses e de curiosidade para os demais habitantes de Belo Horizonte. Como assim um imóvel construído antes mesmo da capital poderia ser reaberto? A surpresa estampou os jornais da época, e lá estava ela. Lúcia César deu entrevistas, explicou a situação, deu detalhes sobre o lugar, mostrou como ele era antes e depois da reforma. A tristeza com o incêndio foi enorme, porém não maior que a alegria de ver o sobrado novamente de portas abertas. E mais que isso, abrigando a memória de Venda Nova. Como toda a comunidade, Lúcia ficou feliz com a reinauguração da casa. Mas para ela é preciso empenho para que o espaço seja mais bem utilizado. O Centro de Memória recebe visitas guiadas de escolas públicas e também de antigos moradores em busca de um reencontro com suas lembranças do passado. Ele acolhe visitantes espontâneos, pesquisadores universitários, jornalistas, professores e estudantes em geral. Capítulo 5. Rua Padre Pedro Pinto. Aldair Pinto, um dos maiores animadores de auditório do Rádio Mineiro, fazia seu público morrer de rir quando dizia, em tom de gozação, que os habitantes de Venda Nova moravam em uma cidade, mas o lugar tinha somente uma rua. Muitos de seus ouvintes residentes no local não gostavam nada da piada, mas também não deixavam de sintonizar os programas do radialista, líder de audiência em todas as emissoras em que trabalhou em sua longa carreira. Irreverências à parte, podemos dizer que, até pouco tempo atrás, quando Aldair Pinto fazia a alegria de sua plateia, a vida social de Venda Nova concentrava-se na Rua Padre Pedro Pinto. Atualmente,
Ela abriga boa parte das atividades econômicas e comerciais. A rua é a principal via de acesso para os bairros da região e é lá que todo mundo se encontra. Não é à toa que sua área mais movimentada, entre a Praça da Matriz e a Praça Amintas de Barros, é conhecida como Centro Histórico. Contudo, poucos são os registros históricos do arraial criado no século XVIII. A maioria dos moradores preferiu abrir mão das velhas fachadas de casas e lojas para deixar Venda Nova cada vez mais nova. Novíssima até demais. Os vendanovenses mais antigos guardam em suas lembranças o percurso afetivo feito pela rua Padre Pedro Pinto e adjacências, um trajeto sempre carinhoso. Nessa relação de intimidade, a numeração das casas não era sequer considerada. A catalogação numérica, criada para orientar o passante, era considerada fria, distante, impessoal. Os vendanovenses preferiam se guiar por características particulares das casas, como a pintura da fachada. Em um percurso mais poético, o casarão na esquina das ruas Padre Pedro Pinto com Boa Vista, construído pelo mestre Luiz Daniel Cornélio Cerqueira, era mais conhecido como Casa Azul e Branca. Já o número 1336 era o chamado Casarão Amarelo, construído em 1898 pelo farmacêutico Jacinto Pereira da Silva, morador do Curral del Rei, que se mudou para Venda Nova durante a construção da nova capital. A residência era simples, não tinha varanda, as portas e janelas davam acesso direto para a calçada e o colorido oferecia um tom alegre para a fachada. As paredes eram de adobe, o assoalho de madeira e a cobertura do telhado feita com palha trançada. No total, eram 9 cômodos, sala de visita, de costura, 2 cozinhas, um banheiro e 4 quartos. O quintal se estendia até a beira do córrego Vilarinho. O número 1250 era a Casa Rosadinha, construída por Benjamin Augusto Alves, ex-juiz de paz, em fins do século XIX. Seu alpendre era decorado com cercadura de madeira e as paredes ornadas por 4 painéis com temas bucólicos e paisagens rurais. A casa possuía 2 pavimentos, os cômodos na parte superior e um porão abaixo do nível da rua. Ao seu lado ficava uma outra casa exatamente igual, fato que atraía a curiosidade de todos que passavam pelo local. Bem no centro comercial, no número 531, ficava a Casa Velha. A simplicidade de sua fachada era uma amostra das antigas construções em estilo rural. O lugar mais movimentado da casa era a cozinha. Nela, as famílias se reuniam para as refeições e recebiam visitas à beira do fogão com um café quente e um pedaço de bolo ou de queijo. A fumaça do fogo à lenha ajudava a defumar linguiças de pernil penduradas em varais improvisados. Já nos armários eram guardadas as latas de banha de porco, que acondicionavam pedaços de carne e toucinho. Em sua história, a rua era habitada por famílias tradicionais dedicadas à produção agrícola, ao comércio e à prestação de serviços. Por isso, boa parte das construções eram conjugadas por residências e lojas, sem distinção entre o ambiente doméstico e o espaço de ofício, fosse ele uma venda, uma quitanda ou uma oficina. Esse era o caso de I.E. Ribeiro, que construiu sua casa em frente à Praça da Matriz. O imóvel abrigava confortavelmente sua família e também seu estabelecimento comercial. Na parte da frente ficava o armazém com 2 grandes portas de alumínio que eram enroladas de baixo para cima. Seu comércio dispunha de mercadoria variada. I.E. era um empreendedor. Além do armazém, resolveu instalar em Venda Nova, ao lado de sua residência, a fábrica de ladrilhos Santo Antônio. Nos anos 1930, Belo Horizonte recebia investimentos no setor da construção civil. Como havia muitas obras em curso, o negócio era promissor e valia o investimento. Aos poucos, a fábrica foi equipada com mesa de alvenaria, prensa, formas de modelagem dos ladrilhos, tanques de água, prateleiras para secagem da produção. Mais tarde, I.E. resolveu diversificar os negócios, criando uma cerâmica de tijolos, telhas
e demais materiais em argila. Com a prosperidade da empresa, a família mudou-se para uma casa mais confortável no número 751 da mesma rua. A localização era excelente. Do lado esquerdo estavam o Grupo Escolar Santos Dumont e a Igreja Metodista. O vizinho do lado direito era José Bonifácio Costa, o coronel Facinho, que morava em um sobrado de 2 andares. No primeiro, funcionava a alfaiataria e a agência de correios. No segundo, era sua residência. Na rua direita funcionavam também o açougue de João Rosa, o cartório de Antônio Frois e 2 armazéns com a devida distância um do outro, como mandava a boa concorrência comercial. Um era propriedade de Luiz Vieira, o outro de Benjamin Augusto. Esse tipo de comércio, que dependia da disponibilidade de recursos do dono, salvo pequenas diferenças, era praticamente o mesmo em toda venda nova. Chão de cimento grosso, mesinha e cadeiras para se tomar um café ou jogar um carteado, caixotes de verduras, sacos de cereais vendidos a granel, prateleiras com produtos de limpeza, artigos de higiene pessoal, gamelas de frutas e legumes, estufas com petiscos para acompanhar aquela dose de cachaça, varal com bexigas de mortadela e fumos de rolo, tachos de doces caseiros, cômodas com bolos, queijos e biscoitos. No balcão, junto da caixa registradora, uma balança para pesar a mercadoria era mais que necessária, além de banquinhos para que a freguesia se acomodasse enquanto escutava um caso bem contado. Para proteger os negócios, manter a clientela e espantar a inveja, olho gordo e mal olhado, uma receita infalível eram os vasinhos de espada de São Jorge e Comigo Ninguém Pode. A imagem do padroeiro Santo Antônio não poderia faltar de jeito nenhum. A rua Padre Pedro Pinto oferecia todo tipo de artigo e serviço, quase não sendo necessário ir até a cidade, como os vendanovenses se referiam ao centro de Belo Horizonte. A regra básica era não decepcionar o freguês. Muitos dedicavam uma vida inteira a seu ofício, pessoas boas de serviço que aplicavam em seu dia a dia a sabedoria acumulada em anos de trabalho como latoeiros, oleiros, moleiros, pedreiros, costureiras, bordadeiras, cozinheiras, doceiras, lavadeiras. Uma das mais tradicionais oficinas de venda nova pertencia ao carpinteiro e marceneiro João Octávio Ribeiro. Seu local de trabalho era super organizado. Nenhuma ferramenta ficava fora do lugar. Todas eram numeradas e catalogadas. Na bancada tudo ficava à mão. Martelos, serrotes, formões, serras, trenas, alicates, lixas, colas, pregos e parafusos. No estoque eram guardados troncos e tábuas em pilhas de madeiras de todas as qualidades, cada uma com seu perfume peculiar, especialmente as madeiras de lei. Com elas, confeccionava desde pequenos enfeites e peças delicadas até móveis de maiores dimensões, tudo feito com a mais pura habilidade. Sua oficina ficava na rua Padre Pedro Pinto, esquina com a rua Domingos Grosso. Na contra-esquina ficava a casa e a oficina do fogueteiro Antônio Basílio da Silva. Sua residência era iluminada e arejada pelas várias janelas voltadas para a rua. Na parte lateral ficava a oficina dos fogos de artifício. Não tinha festa na praça sem o brilho dos rojões produzidos por Antônio Basílio. Em um cômodo à parte, ele estocava pólvora, cordões e pavios em caixas onde se lia "Cuidado", "Frágil", "Material explosivo". Tudo muito bem guardado e manipulado com a máxima atenção que a profissão exigia. Em frente à residência do fogueteiro ficava a casa e a oficina do ferreiro Joaquim Rosa de Lima. A fachada da residência era uma das mais bonitas, com teto de 2 águas e beirais e forro trabalhado em madeira. De um lado, o alpendre, do outro, a oficina. Em sua forja, Quincas produzia de tudo em matéria de ferro. Era um artista da transformação do metal em peças de alta precisão e bom gosto, que dispunha de fornalha, fole, bigorna, tina de água e torno. Suas paredes eram escuras devido à fuligem da fumaça,
impregnando o ambiente vivamente iluminado pelo braseiro. Quincas fabricava utensílios como foices, machados, enxadas, martelos, ferraduras, cravos, correntes, trincos e parafusos. Dizia sempre que os menores detalhes contribuíam para a satisfação do resultado final, desde a seleção das barras de ferro ao preparo do fogo, passando pela escolha dos martelos apropriados para a modelagem de cada artefato e pela atenção com a temperatura ideal do forno. O processo era realizado de forma meticulosa, até para fazer uma simples dobradiça. Nada escapava do seu olhar milimétrico. Com tudo isso em cena, o ferreiro colocava seu conhecimento em prática, levando a matéria-prima ao forno, depois de idas e vindas entre a bigorna e a tina de água, para resfriamento da peça, ação repetida diversas vezes até que se desse por satisfeito. Todos os cavalos que trotavam pela rua Padre Pedro Pinto tinham em suas patas as ferraduras de Quincas. Já as selas da montaria eram produzidas por Pedro Elisário de Andrade. O celeiro transformou os cômodos de sua casa que davam para a calçada em uma loja. Na frente, expunha as selas em cavaletes com arreios, cabrestos, estribos, rédeas. Pedro produzia todo tipo de mercadoria em couro: cintos, correias, sandálias, alforjes, malas e bolsas. Era natural do Sergipe, onde aprendeu os segredos do ofício. Leonina Leonor da Conceição era a parteira mais requisitada da região. Numa época em que não havia médicos, muito menos postos de saúde para atender a população, ela subia e descia as estradas de terra sem parar. Também pudera. Leonina foi a primeira parteira vendanovense com diploma da maternidade Hilda Brandão. Seus conhecimentos de enfermagem contribuíram para a redução da mortalidade infantil em Venda Nova. Nem é preciso lembrar que, na época, os partos eram realizados de forma rudimentar, sem nenhuma preocupação com a higienização. Para se cortar o cordão umbilical, era utilizada qualquer tesoura ou faca de cozinha que estivesse à mão na hora. Com Leonina à frente, nada disso era permitido. A parteira não recusava nenhum pedido de ajuda, e não foram poucas as vezes em que saiu na madrugada de charrete, carroça ou a cavalo para atender chamados urgentes. Atualmente, a rua Padre Pedro Pinto foi tomada por veículos de todos os tipos, marcas e tamanhos. Em Belo Horizonte é assim. A busca do moderno virou sinônimo de destruição do passado. A própria rua principal de Venda Nova é um exemplo da síndrome de modernização a qualquer preço dos belo-horizontinos. Nunca contentes com o presente, nos precipitamos em buscar o novo, e quando voltamos nossos olhares para trás, já não enxergamos quase nada. É certo também que rastros, fragmentos e resquícios da velha rua direita resistem ao tempo na memória dos vendanovenses. Em outras palavras, habitamos a rua assim como a rua também habita em nós. Capítulo 6. O show deve continuar. Vários vendanovenses ganharam a vida trilhando os rumos da carreira artística. Uns com grande êxito, outros nem tanto. Todos levaram consigo um pouco do seu lugar de origem em sua visão de mundo, no jeito de corpo, no modo de falar, na forma de encarar as dificuldades e vencer os desafios. Como se diz por aí, eles podem até sair de Venda Nova, mas Venda Nova não sai deles. Nos anos 1950, as irmãs Neide e Nancy formaram uma dupla que encantou o Brasil. Filhas de Brasilina Pinto e Sudário de Carvalho, moravam em um sobrado na Rua da Igreja. Elas iniciaram a carreira no coral da Matriz de Santo Antônio. A estreia no rádio aconteceu no programa de calouros mirins, Hora Infantil, apresentado por Dindinha Alegria na Rádio Guarani. Rômulo Paes foi um dos muitos que incentivaram as vendanovenses a alçarem voos cada vez maiores. Com esse objetivo, se mudaram para o Rio de Janeiro em plena era de ouro do samba. Inaugurada em 1936, a Rádio Nacional era ouvida de norte a sul, interligando todo o território brasileiro pelas ondas sonoras. E não é que Neide e Nancy foram contratadas para fazer parte do tão decantado cast da Rádio Nacional?
Um dos maiores êxitos das cantoras, que ficaram conhecidas como as princesinhas do folclore, foi o tema tradicional Peixe Vivo. A interpretação entrou definitivamente para o repertório da dupla em 1956, com a gravação de um disco 78 RPM. Hoje em dia, esse compacto é um item raro, disputado a peso de ouro pelos colecionadores. Um ano antes, durante a campanha eleitoral para a presidência da República, o candidato Juscelino Kubitschek, fã declarado da dupla, sempre as requisitava para cantar em seus comícios. Nos shows, a dupla não podia descer do palco sem antes cantar a canção símbolo do diamantinense célebre. Nos anos 1950, enquanto as cantoras vendanovenses alcançavam o estrelato, a grande atração cultural inaugurada na Praça da Matriz era o Cine Teatro São Pedro. Em noites de estreia, quando se esgotavam os bilhetes, o público se acotovelava dentro da sala acanhada, dividida entre primeira e segunda classes. Na primeira, uma seleta audiência se acomodava em cadeiras de palhinha. Na segunda, o público se contentava com bancos duros de madeira sem encostos. Os dois espaços eram separados por uma grade divisória. Devido à diferença no valor dos ingressos, a elite do lugar não se misturava com o povão, que se ajeitava como podia e assistia filmes até mesmo em pé ou sentado no chão nas sessões com lotação esgotada. A iniciativa de criar um cine-teatro na rua Padre Pedro Pinto foi de Aldemiro Torres, o Miro. Além de grande entusiasta do futebol, era admirador da cultura em geral, principalmente de cinema e artes cênicas. Ele não era o único. Os vendanovenses com melhores condições econômicas não perdiam as turnês de companhias teatrais de renome nacional que visitavam Belo Horizonte. Estamos falando de Lucas Evangelista Prata, Antônio de Salvo Castro, Geraldo Pedro Santos, entre outros tantos que acompanhavam de perto os espetáculos encenados na capital. Eles contribuíram e muito para a programação do Cine Teatro São Pedro com a criação da Companhia Teatral Leopoldo Frois, onde tudo era feito de maneira improvisada, mas com muito carinho e empolgação. A companhia era, na verdade, uma trupe amadora ao melhor estilo dos artistas mambembes que emocionam o público mais pelo amor ao teatro do que por uma técnica de interpretação refinada. A ideia de criar a Companhia de Teatro Leopoldo Frois somente saiu do papel com o envolvimento da comunidade, que ajudou como pôde. Uns emprestavam roupas para montar o figurino, outros traziam objetos e mobiliários para montar o cenário. Esse tipo de colaboração estimulava tanto os artistas em cena quanto o público. Algumas madames orgulhavam-se de ver no palco as atrizes, geralmente amigas, parentes e vizinhas, vestindo uma roupa de festa emprestada de seu próprio guarda-roupa. A programação cinematográfica era diversificada. Quem gostasse de comédia ria das Trapalhadas, do Gordo e Magro, Os Três Patetas, Mazzaropi. Casais apaixonados emocionavam-se com os dramas românticos no estilo de Dio, Como Te Amo, estrelado por Gigliotta Cinquenti. Os fãs de aventuras aguardavam com ansiedade os novos episódios de Tarzan, Zorro, Cavaleiro Solitário, Capitão da Meia-Noite e Flash Gordon. Aos domingos tinha matinê para as crianças à tarde e 2 sessões noturnas para os adultos. Às segundas-feiras, dias em que mulheres não pagavam, eram conhecidas como noites femininas. Os filmes demoravam muito para chegarem às telas de venda nova. Às vezes, já tinham até saído de cartaz nas salas do centro de BH. O projetor não era dos mais modernos. A troca do rolo era feita manualmente. O projetista era o próprio Miro, proprietário do estabelecimento, e, vez por outra, a fita emperrava no equipamento. Nessa hora, era preciso acender as luzes rapidamente e consertar tudo o quanto antes para voltar à projeção, não danificar o material, nem deixar a plateia na mão sem o esperado The End. Quando o imprevisto da fita embolada acontecia e as luzes eram ligadas,
ocorriam flagras constrangedores. Adolescentes mais exaltados passavam descomposturas, casais de namorados se desgrudavam rapidamente, senhoritas de família arrumavam os cabelos e ajeitavam a roupa. Quem estava dormindo pulava da cadeira em sobressalto. Um problema muito comum em épocas chuvosas era quando um desavisado da plateia tinha o azar de se sentar embaixo de uma goteira. Pior eram os sem desconfiômetro, que abriam o guarda-chuva sem a menor cerimônia. Pronto, estava armada a algazarra e o pau quebrava no salão. Ninguém queria perder uma cena sequer. Nos anos 1960, Afonso Monteiro Lara e João Enoque Caixeta juntaram suas economias para construir o Cine Belene na rua Padre Pedro Pinto, número 1002. Além de sócio proprietário, Afonso era também o lanterninha de plantão que vigiava o comportamento do público no recinto. Ele, aliás, não dava trégua para os namorados, já que os mais afoitos aproveitavam o escurinho do cinema para momentos de intimidade. O novo cinema era mais confortável e bem equipado se comparado ao seu antecessor da Praça da Matriz. Sem as telas dos cinemas de rua, todos os vendanovenses ficaram um pouco mais cegos, pois elas são janelas da alma humana. Aliás, não somente filmes, como também peças teatrais, canções, livros, programas de rádio e televisão são meios de transporte mágicos que nos conduzem para terras e tempos distantes, inclusive aqueles perdidos em nossa memória, na encruzilhada entre a realidade e a imaginação. Capítulo 7. Onde fica Venda Nova? Venda Nova é um bairro de Belo Horizonte? É uma das micro-regiões em que a cidade foi subdividida? Uma regional administrativa municipal? Um distrito na zona metropolitana da capital? Por que Venda Nova tem tantos bairros e vilas? Será que é apenas o centro comercial nas imediações da rua Padre Pedro Pinto, entre a Praça da Matriz e a Praça Mintas de Barros, com a Avenida Vilarinho, além das ruas adjacentes, onde foi criado o antigo arraial no século XVIII? As alterações que modificaram sua fisionomia de tempos em tempos foram marcadas pela chegada de novos moradores, que enriqueceram, cada um à sua maneira, as vivências coletivas do lugar. Independentemente da forma como é denominada ou classificada, o melhor jeito de conhecer Venda Nova é saber como vivem seus habitantes no cotidiano de seus diferentes bairros. Pelas contas do censo 2010 do IBGE, sua população ultrapassou os 262 mil habitantes. Ela é muito maior que a maioria das cidades do estado. Esse número, que até os anos 1940 crescia a passo lento, ampliou-se nas décadas seguintes, quando o conjunto arquitetônico da Pampulha se transformou em cartão postal de Belo Horizonte. Em 1948, o prefeito Otacílio Negrão de Lima, em relatório apresentado à Câmara Municipal, quis fazer de Venda Nova uma cidade-dormitório que abrigasse os novos trabalhadores de uma Belo Horizonte cada vez mais populosa. Na cabeça do prefeito estava tudo resolvido, porém a realidade era bem diferente. A ligação entre a cidade popular e o centro de Belo Horizonte era uma estrada de terra e cascalho que começava no final da rua Itapecerica, na Lagoinha. Nas chuvas, carroças, carros e jardineiras atolavam no barro. Ninguém passava, só montado a cavalo. Nos anos 1960, Venda Nova cresceu com a chegada de famílias de diferentes lugares. Boa parte delas vinha do interior, em busca de oportunidades de trabalho. O baixo preço dos terrenos era a oportunidade ideal para se fixar em uma área que se desenvolvia a olhos vistos. Entre os anos 1970 e 1980, grande parte de seus moradores não havia sequer nascido por lá. Eram migrantes tentando construir uma vida nova. Uns com mais recursos para construir casas confortáveis, com piscinas, carros na garagem e jardins. Outros nem tanto, possuindo apenas o necessário para pagar o lote em prestações a perder de vista e levantar uma moradia com quarto, cozinha e banheiro. Como toda a periferia de um país marcado pela desigualdade social,
Venda Nova abrigou os moradores que não encontraram condições básicas de vida no centro de Belo Horizonte, passando a residir em suas vilas, morros, favelas. Apesar da organização formal, não se sabe ao certo onde começa e termina a maioria de seus bairros. Suas fronteiras são mais afetivas que oficiais. Alguns nomes de bairros foram criados na época da aprovação do loteamento, nos anos 1960 e 1970. Porém, com a sua ocupação na década seguinte, esses nomes originais foram alterados devido às características físicas de um lugar, à devoção a um santo de predileção, à fama de uma antiga fazenda, à inauguração de um conjunto habitacional ou até mesmo a um estabelecimento comercial. Por exemplo, o bairro Sinimbu se mistura com o Rio Branco e o Santa Mônica. São Pedro virou Minas Caixa ou vice-versa. Nova York caiu em desuso. O Cerrado foi alterado para São João Batista. Foi para esse bairro que os recém-casados Nice e Simval se mudaram em 1975, passando a ser uns dos primeiros moradores da antiga Rua 19, atual Rua Cirene Crivellari Belonia. Ela foi professora em Justinópolis, Ribeirão das Neves. Nos mais de 35 anos dedicados à educação pública, preparava as aulas, reunia seu material de trabalho e saía correndo para não perder o horário da condução. No ponto em frente aos Correios, na rua Padre Pedro Pinto, pegava o ônibus da linha 2204 e partia para a Escola Estadual Professor Guerino Casasanta. Durante o trajeto, Nice presenciou pela janela do ônibus as transformações na fisionomia de Venda Nova. Em todo esse tempo, a rua Padre Pedro Pinto não foi apenas uma simples via de trânsito entre a residência e o trabalho. Ela era parte de sua vida. Simval cresceu no bairro Cachoeirinha. Seu pai chamava-se Geraldo Gabriel Martins. Após o casamento com Geni Cunha, o casal mudou-se para o Cachoeirinha. Na casa da rua Nossa Senhora do Brasil foram criados seus 12 filhos. Simval foi o primeiro a se mudar para Venda Nova. Depois dele, outros irmãos, pouco a pouco, tomaram o mesmo rumo. Ao terminar os estudos no Colégio Imaco, no Parque Municipal, Simval foi aprovado em um concurso para funcionário da prefeitura. Atuando na seção pessoal, ele tinha contato com todos os funcionários públicos da região. Quem passa pela rua Padre Pedro Pinto diariamente já deve ter cruzado com esse senhor alto, magro e grisalho, carregando sua sacola de compras por Venda Nova afora. Entre uma caminhada e outra, Simval não deixa de parar em um ponto de encontro especial para um bate-papo com os amigos, de preferência tomando uma cervejinha. Entre o São João Batista e o centro comercial, mais exatamente na rua Soldado Manuel Ferreira, número 32, está localizada sua parada obrigatória, a Mercearia do Zé. A venda, de propriedade de José Francisco Pires, conta com uma prestigiosa freguesia, uma das maiores do bairro. O comércio é uma mistura de armazém, quitanda e mercadinho, ou seja, faz parte das raízes históricas que contribuíram para a construção da identidade cultural do lugar ao longo dos séculos. Lá você encontra de tudo um pouco e ainda sai informado sobre as notícias de toda Belo Horizonte. A conversa é sempre descontraída, principalmente sobre futebol, uma das paixões do dono da mercearia, que por sinal é um cruzeirense que não deixa barato as gozações dos atleticanos, entre eles o próprio Simval, um de seus melhores amigos, conhecido na roda de conversa como o Simval da prefeitura. Entre seus irmãos, foi ele quem puxou a fila em direção à Venda Nova. Neide preferiu continuar morando perto dos pais, no bairro em que nasceu. Osmar abriu uma gráfica no Barreiro. Wanda criou sua família no bairro União. Cleusa se mudou para Teófilo Otoni com o marido delegado. Ana Lúcia tomou os rumos da Avenida Cristiano Machado e construiu sua casa no Floramar, em um quintal aconchegante que faz a alegria dos sobrinhos. Orlando passou direto pela rua Padre Pedro Pinto e fixou-se em Justinópolis. Todos os demais viraram vendanovenses de carteirinha e de coração. Edgar mora perto do Sesc, no bairro Jardim dos Comerciários,
e também encara longas caminhadas por Venda Nova. Quando a saudade dos parentes aperta, coloca logo o pé na estrada, não importando a distância. Caminhando, visita Simval, no São João Batista, e Orlando, em Justinópolis, na maior disposição. Quando não faz surpresa na casa dos irmãos, visita as irmãs Neuza e Elza, ali por perto mesmo, no bairro Letícia. Elas são inseparáveis. A primeira mora na rua Onofre Furtado da Silva e a segunda, apenas 2 quarteirões abaixo, na rua José Gaudin. O lugar é um dos mais tradicionais de Venda Nova e mudou de nome várias vezes. Jardim Astória, Jardim Estrela, Pacheco. Lurdinha escolheu morar na rua Arthur Flávio, no Rio Branco, ou Visconde do Rio Branco, quando seus moradores querem dar a ele um ar de nobreza. Esse bairro é um verdadeiro formigueiro, tão grande que até bem pouco tempo atrás era atendido por 3 linhas de ônibus: 2210A, 2210B, 2210C. Uma das coisas mais legais em se morar nesse bairro encontra-se na rua Joaquim Gonçalves da Silva. O Parque Alexandre Brant. Criado em 1996, a área verde de 12.500 metros quadrados de vegetação nativa tem como objetivo proteger a mata do Tabajara. Descansar debaixo dos seus jacarandás é uma beleza para recarregar as energias e enfrentar o dia a dia. Por isso, ele é a menina dos olhos da vizinhança, que luta por melhores condições para a sua preservação. Quem também pode usufruir do verde e do ar puro do lugar é o Marcos, o filho caçula do casal Geraldo e Geni. Ele comprou seu lote no bairro Candelária, na divisa com o Rio Branco. Sua casa, na rua Aventurina, fica a exatamente 5 minutinhos do Parque Alexandre Brant. A última integrante da família Martins a deixar o Cachoeirinha, com destino à Venda Nova, foi justamente a matriarca. Depois que Geraldo, seu companheiro de toda uma vida, faleceu em 1986, nada mais restava a ela em seu antigo bairro. Geni foi mais uma a ser recebida de braços abertos pelos vendanovenses. Capítulo 8. Capeta do Vilarinho. No final dos anos 1980, Venda Nova foi assombrada por uma visitante sobrenatural. Sua presença virou notícia. Seu nome foi manchete no rádio, jornal e televisão, e ele virou até personagem de histórias em quadrinhos, vídeo do YouTube, canção popular. Até hoje, quem passa pela esquina da rua Cascalheiras com a Avenida Vilarinho faz o sinal da cruz. Ele é o Capeta do Vilarinho. Essa história começou em outubro de 1982, quando, na esquina mais comentada de Venda Nova, foi inaugurado um conjunto de quadras esportivas. O espaço contava com 3.400 metros quadrados, que atraía de segunda a sexta apaixonados por vôlei, peteca, basquete e futebol de salão. Alguns meses depois, o proprietário Francisco Filizola resolveu diversificar seu empreendimento e abriu o lugar para que equipes de som promovessem festas e shows aos finais de semana. Daí em diante, o papo já era outro. Quando subia o som, o clima esquentava e ninguém conseguia ficar parado. Enquanto rolava o batidão, as quadras eram transformadas em uma imensa pista por uma multidão de jovens. Durante 40 anos, o baile funk da Avenida Vilarinho foi um dos mais tradicionais de Belo Horizonte. Nele, a garotada entre 14 e 22 anos dançava, cantava, agitava, namorava, se divertia. O visual era descolado e as coreografias eram de cair o queixo. Em noites de show com algum MC ou DJ de renome, as quadras lotavam e aproximadamente 4.000 pessoas passavam pela bilheteria. Mesmo quando não era anunciado nenhum convidado ou atração especial, eram no mínimo 1.500 frequentadores por noite. O público era formado por uma juventude sem grande poder aquisitivo e moradora das periferias da cidade, pessoas estigmatizadas pela cor da pele, condição social e lugar de origem. Em dezembro de 1988, um festival de dança deu muito o que falar. A expectativa em torno do resultado era grande, afinal,
Quem não queria conquistar o título de rei das quadras do Vilarinho? A disputa foi pesada. Muitos dos melhores dançarinos foram eliminados ainda nas fases classificatórias, até que na grande final ficaram apenas 2 concorrentes. O vendanovense Ricardo Malta era o favorito do público. Conhecido como Pato, ele frequentava os bailes funk sempre de sapatos coloridos e suspensórios, sua marca registrada. Aos 24 anos, postura de bailarino, dominava todos os ritmos musicais, sendo páreo duro para qualquer desafiante. Na finalíssima, não fez por menos, usou e abusou do seu gingado admirado por seus fãs. Porém, um dançarino misterioso, muito bem trajado, roubou a cena, executando movimentos inacreditáveis. A pista era pequena demais para ele, era impossível acompanhar o swing de seu corpo esguio. A cada passo, avanço, recuo e sobressalto, um leve odor de enxofre invadia a quadra. O público hipnotizado se rendeu ao estilo do visitante inesperado. Quase ao término da disputa, o desconhecido foi ovacionado. Nesse instante, um descuido o levou a perder o prumo, deixando seu chapéu cair ao chão. Esse deslize deu ao vendanovense a vitória no concurso. Frente a frente com o forasteiro, Ricardo Malta viu a ira tomar conta do semblante de seu oponente. Com a cabeça à vista, foi possível observar o belo par de chifres na testa do dançarino anônimo. O que era festa virou filme de terror. Corre, corre geral. Durante o tumulto, as pessoas tentavam desesperadamente fugir do local, mas quem esbarrou no estranho personagem durante a confusão sofreu queimaduras leves. Na tentativa de escapar dos seguranças, ele entrou em um dos banheiros. Vendo-se encurralado, evaporou em uma nuvem de fumaça, criada deixada debaixo dos olhares incrédulos de todos. Em seguida, foi visto novamente fugindo pela portaria da quadra. O porteiro Maciel tentou imobilizá-lo, mas recebeu um golpe certeiro e caiu desacordado. Quem esteve na quadra do Vilarinho naquela noite garante que, com o alvoroço da multidão, o dançarino se desconcentrou e assumiu assim sua verdadeira forma. Seus pés de bode e o rabo pontiagudo ficaram à amostra de todos. Belo Horizonte inteira comentou o caso, até que surgiram outras informações sobre a aparição. Um dos vigilantes da quadra, o Barão, jurou de pés juntos que em uma das rondas noturnas feitas naquela semana havia sido surpreendido por sombras endiabradas, dançando na madrugada. Uma garota que flertou com o dançarino momentos antes de começar o concurso afirmou que ele era alto, loiro e tinha olhos verdes. Seu nome? Alex. O funk Capeta do Vilarinho, Melô do Alex, foi um dos grandes hits dos programas de rádio dedicados ao funk na época. Até hoje, a canção leva os funkeiros de Belo Horizonte ao delírio. Há quem diga que Alex voltava sorrateiramente às quadras do Vilarinho toda vez que um DJ colocava para rolar a música que o homenageia. Já seu concorrente ao prêmio de melhor dançarino de Venda Nova, Ricardo Malta, anos depois do fatídico concurso, foi perdendo gradativamente a visão devido a um glaucoma. Dizem que esse foi seu castigo por ter encarado o chifrudo olho no olho. Pato é atualmente professor, já nas horas vagas, continua a dançar como nunca. Hoje, ninguém tem coragem de desafiar o homem que venceu o demônio numa pista de dança. Já as quadras do Vilarinho fecharam suas portas recentemente e foram colocadas à venda em 2021, devido ao isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19. Será esse o final da história do bailarino endiabrado? Ou ele ainda anda por aí desfilando seu charme pelas festas e bailes de Venda Nova? Capítulo 9. Centro Cultural Venda Nova. Venda Nova não é apenas uma região incrustada na periferia de Belo Horizonte. Ela é também aquilo que falam a seu respeito em discursos literários, narrativas de memória, livros de história, programas de rádio e televisão, páginas policiais dos jornais Pinga Sangue, sites na internet, mensagens de Twitter, grupos de WhatsApp, perfis de Facebook, fotos no Instagram, vídeos no YouTube.
Muitas vezes, o resultado dessa interlocução de pessoas e polifonias de vozes em diferentes linguagens, narrativas e suportes de circulação de informação, notícia e opinião é a construção de uma rede de solidariedade que redimensiona a multiplicidade de pontos de vista em uma voz coletiva. Isso aconteceu, por exemplo, em 1989. Nesse ano, vários moradores de pensamento aberto e mentalidade progressista, conectados ao contexto dos debates ocorridos no país em torno de uma cultura democrática e libertária que resultaram na promulgação da Constituição Cidadã de 1988, criaram o Culturarte, um movimento social, cultural e artístico responsável por diversas ações participativas. O grupo inicial, que em janeiro daquele ano deu a partida nas atividades, não era grande, mas disposto a agitar a cena local por meio de debates, exposições, shows, palestras, gincanas, concursos, feiras de artesanato. A ideia era contar com um representante de cada bairro de Venda Nova. Dessa forma, foram criadas comissões para pensar propostas objetivas em termos de cultura, educação, meio ambiente, esporte e lazer, história, saúde. Uma segunda reunião foi marcada para fevereiro. Nesse encontro, os moradores decidiram pela realização de um evento que agregasse as mais de 50 associações comunitárias da região. Seu objetivo era que cada bairro de Venda Nova mostrasse o que havia de melhor em termos de cultura e arte. O primeiro Culturarte, encontro de agentes culturais de Venda Nova, foi realizado entre os dias 20 e 22 de outubro de 1989. Após o evento, que reuniu toda Venda Nova, as comissões de trabalho continuaram seus esforços para manter o movimento cada vez mais atuante. A Comissão de História, sob coordenação da líder comunitária Lúcia César dos Santos, foi uma das mais ativas, tendo reunido seus esforços na preservação do patrimônio cultural. O grupo buscou recuperar e divulgar a história de Venda Nova a partir da pesquisa de documentos e do registro de depoimentos orais realizados com moradores, reunidos em um acervo que serviu de referência para a publicação de livros, documentários e exposições. Um dos maiores desafios dos vendanovenses foi a constituição do Centro de Memória Regional de Venda Nova, no antigo casarão da Rua Boa Vista, número 11, reconstruído em 2013. Ana Maria acompanhou de perto esse processo junto a outros moradores que, aos poucos, se uniram aos seus esforços. Entre eles estiveram Maria Aparecida Vivas, arquiteta responsável pelo dossiê de tombamento do imóvel construído em 1884. Amaury de Paula, produtor cultural da Fundação Municipal de Cultura, e Henrique Willer, técnico de patrimônio, entre vários outros. Esses três se conheceram ainda durante o ensino médio na Escola Municipal Geraldo Teixeira da Costa. O trabalho conjunto fez valer o direito da comunidade de ter acesso a um local destinado à cultura e à memória de Venda Nova, ainda que exista muita coisa a ser feita em seu nome. Outro resultado das mobilizações do Culturarte e da rede de solidariedade foi a criação do Centro Cultural Venda Nova, localizado em uma antiga chácara na rua José Ferreira dos Santos, número 184, no bairro Jardim dos Comerciários. O espaço, de aproximadamente 3.600 metros quadrados, com auditório, anfiteatro, biblioteca, salas para oficinas, jardim, horta comunitária e área verde arborizada, foi construído com recursos do orçamento participativo e está aberto desde 2007. Atualmente, o Centro Cultural Venda Nova colabora com várias iniciativas criadas por vendanovenses de todas as idades em áreas diversificadas da arte, cultura, conhecimento e desenvolvimento sustentável. Retomando e ampliando a rede de solidariedade criada pelo Culturarte nos anos 1980, ele apoia projetos socioambientais que propõem a revitalização dos cursos d'água, áreas verdes e outros bens naturais em Venda Nova, como seus quintais, que sempre foram uma atração à parte.
Espalhados por todos os bairros e com todo o tipo de árvore frutífera, como mangueiras, pessegueiros, mamoeiros, laranjeiras, goiabeiras, bananeiras, jabuticabeiras e abacateiros, os quintais eram espaços de brincadeira, diversão e encantamento. Nesse bairro foi criada, em 2007, a Unidade de Preservação Ambiental Parque Estadual Serra Verde. Seu ecossistema é demarcado pela transição entre o cerrado e fragmentos remanescentes da Mata Atlântica, com mirantes, nascentes, córregos, trilhas e lagoas como a do Menudo, um de seus principais atrativos. Passeando pelo lugar, é possível cruzar o caminho de espécies nativas como porcos-espinho, capivaras, cachorros do mato, furões e guaxinins. No céu, avistamos aves de todo tipo, como pica-paus do mato, gaviões de rabo branco, falcões de coleira, tico-ticos reis cinza, corujas orelhudas. O cenário é completado pela presença de ipês, jacarandás, coqueiros, macaúbas, ingás, jatobás, cedros, jacarandás do mato, copaíbas, entre outras árvores locais. Em tempos de adensamento urbano, a partir dos anos 1970, pôde-se perceber muito facilmente que o Parque Serra Verde passou a ser um respiro ao ar livre para seus habitantes, além dos estudantes de várias escolas de Belo Horizonte recebidos pelos monitores do parque. Até os anos 1980, os prédios do Conjunto Habitacional, COAB, criado no bairro, ainda não possuíam muros, o que dava uma sensação de liberdade muito grande para seus moradores. Liberdade, aliás, própria de uma época em que os índices de violência ainda não causavam o pavor dos tempos atuais. Essa era uma geração de crianças que brincava na rua e no meio do mato. O quintal da garotada do bairro era uma verdadeira mata que se estendia da entrada do Coab, passando pelo alto do morro do Serra Verde na divisa com os bairros Jardim Europa e Minas Caixa, até o velho hipódromo pertencente ao Jockey Clube de Minas Gerais. Esse imenso território a ser explorado pela imaginação infantil contava também com o tradicional terrão, campo de terra vermelha próximo da rodovia MG-10, um dos pontos do encontro da meninada e de marmanjos a fim de correr atrás da bola, principalmente nos finais de semana. Além das corridas de cavalo, o bairro ganhou fama nos anos 1980 por suas gincanas organizadas no Clube Serra Verde, um espaço privado voltado ao esporte e lazer, mantido por seus sócios, interessados em um maior contato com a natureza. A preservação do meio ambiente e o uso responsável dos recursos naturais são duas das principais preocupações dos agentes culturais e movimentos sociais em Venda Nova. Esses são alguns dos temas abordados em uma das oficinas mais concorridas do Centro Cultural, Café com Saberes, ministrada no primeiro sábado de cada mês por Paulino Caldeira Barros. Natural de Venda Nova, recebeu em 2019 o Prêmio Mestre da Cultura Popular de Belo Horizonte, pela Fundação Municipal de Cultura. Paulino lida com os saberes das plantas medicinais desde a infância, quando começou a aprender os usos variados da natureza para a cura com sua avó Balbina, uma descendente de indígenas que atuou como benzedeira e curandeira na região de Cataguases, e com seu pai, que chegou a morar em uma reserva Krenak nos arredores de Governador Valadares. O quintal de sua mãe foi o laboratório, onde experimentava o poder das raízes, sementes, folhas e ervas nativas. Todas têm alguma utilidade para a nossa saúde. Desde então, mistura os conhecimentos práticos da fisioterapia, botânica, química e agronomia para desenvolver chás, pomadas, cremes, tinturas e xaropes. Paulino conhece a região como as palmas de suas mãos, acostumadas ao cultivo da terra. Quando não estava no mato à procura de alguma raiz, pescava bagres e traíras, cuidava de seu galinheiro, jogava bola nos campos de várzea, pistas e quadras. Dono de uma memória prodigiosa, Paulino recorda o nome de cada morador das ruas do antigo povoado, banhado pelas águas do córrego Vilarinho, córrego do Nado, córrego do Capão,
entre outros. Segundo ele, a área da mata ciliar desses córregos era uma terra fértil que garantia a subsistência da população por meio de fazendas, pomares, hortas, criações de animais, rodas de moinho e engenhos criados em função da quantidade de suas águas. Você sabe de onde vem o nome Vilarinho? Pergunta o mestre Paulino, já emendando a resposta, do primeiro morador de que se tem notícia em Venda Nova, referindo-se ao português Manuel Gonçalves Vilarinho, que aqui chegou por volta de 1750. Grande contador de histórias, Paulino recorda também o tempo em que as lavadeiras entoavam seus cantos de trabalho nas bicas, nascentes ou na beira dos córregos. Em suas margens ficavam grandes pedras onde as peças de roupa eram ensaboadas, esfregadas e batidas. O passo seguinte era esperar a secagem depois de ficar quarando por horas nos gramados sob o sol. Em seus cursos, Paulino nos revela não apenas sua sabedoria construída em seus mais de 70 anos de vida e trabalho com as plantas medicinais, mas também todo o seu amor por Venda Nova. Ele vivencia diariamente a transmissão da experiência ligada à conservação dos conhecimentos tradicionais, da educação ambiental, da consciência ecológica, do respeito à natureza. Seu lema de vida é baseado em 3 verbos elementares: compartilhar, capacitar e qualificar. Quer conhecer o mestre Paulino? É só passar no Centro Cultural Venda Nova em um sábado pela manhã para um café com saberes. Fim. O autor, Bruno Viveiros Martins, nasceu em Venda Nova, Belo Horizonte. Na infância, foi campeão de futebol de botão de sua rua, no bairro São João Batista. Foi aluno da Escola Municipal Antônia Ferreira e da Escola Municipal Geraldo Teixeira da Costa. Doutor em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte. Escreveu o livro Som Imaginário, a reinvenção da cidade nas canções do Clube da Esquina, editora UFMG 2019. Produtor e apresentador do programa Decantando a República, da rádio UFMG Educativa 104.5 FM. Pesquisador do Projeto República, Núcleo de Pesquisa, Documentação e Memória, UFMG. Narração para audiobook, Lucas Avelar.